Shalom, vamos fazer nossa abordagem semanal sobre a Parashá. É uma Parashá muito interessante, que eu sei que muita gente pega tudo como literal e é uma coisa muito grave. E eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Nós temos o começo da Parashá. Vayera elav Adonai belone mamre vehu yoshev betah haohel kehom hayom. Então, para começar, Deus não tem corpo, Deus não tem forma física, Deus não tem forma espiritual, Deus não é espírito, Ele está acima de tudo isso, Ele criou tudo isso. Então, esclarecemos um ponto. Então, Ele não tem como aparecer para ninguém. O sentido que é um aparecimento angelical por visão profética. Visão profética, aquilo que aparece na visão profética, nós temos relatos diferentes na Torá toda, no Tanakh todo, e eu vou abordar essa situação. Acho que já abordei isso em algum vídeo, mas sempre é bom lembrar, principalmente porque sempre há pessoas novas, e aqui é o caso, né? Aí prossegue dizendo: Vaisar Ainau Vayar Vehine Shilosha Anashim Nisabim Alav Vayaros Likatam Mipetah Ohel Vaishtahu Arsa. Então ele levantou seus olhos e viu, e eis que três homens, estavam diante dele. Aqui fala como se fosse sobre ele, mas a gente entende que a palavra al em hebraico tem vários sentidos. E ele viu e correu ao encontro deles, desde a entrada da tenda, e se prostrou por terra. Pois bem, nós temos aqui um assunto muito interessante, no Moreh HaNevuchim primeiro, que é והנה שלושה אנשים מסביב עליו, אתה מוצא נביאים ורואים את המלאכים כאילו שהוא איש Adam. Você encontra profetas vendo aos anjos como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos. והנה שלושה אנשים, há alguns que veem como seres humanos, Mav'it ou Mav'hil, uma coisa assustadora. O Mehem Mishiroehu Esh. Então, quando a pessoa tem um nível de profecia maior, ela vai ver como uma pessoa mesmo. E quando não tem essa capacidade toda, não tem essa força espiritual, ele vê como fogo ou como outra forma qualquer. Pode aparecer de várias formas. E aqui nós temos que esclarecer um ponto muito importante, que é explicado, que eu me lembre, no prefácio desse livro, que é o Exegese a Mishnah, e pode ser que eu esteja enganado, se minha memória não falhar. Eu me lembro que foi aqui que eu aprendi isso, mas ainda pode ser que seja em outro lugar, porque a gente lê muitos livros, depois muito conteúdo. Pois bem, o que eu quero esclarecer é o seguinte. Primeiro, nós sabemos que existem pessoas que fazem adivinhações. Existem pessoas que sonham sonhos de premonição. Existem pessoas que fazem exames por cartas, por dados, ou até outras coisas. Existem pessoas sensíveis, pessoas que sensitivas, chegam diante de você, sentem uma energia em volta e conseguem saber tudo o que está acontecendo. E até mesmo usam isso muito para ajudar pessoas, que é uma coisa muito importante. Mas isso não é profecia.
Bom, profecia é algo que não falha. Essas coisas todas, elas falham em alguma coisa. Por exemplo, o sonho de Yosef Hassadik. Quando ele sonhou, que ele contou para o pai dele que ele tinha visto o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando perante ele. Então, estava claro que ele estava vendo seu pai e sua mãe e seus 11 irmãos. Só que a mãe de Yosef já tinha falecido, então ele não tinha como ver essa lua lá. Então sempre falta alguma coisa, né? Tanto em sonhos como em situações que a pessoa veja algo ou sinta algo. Na profecia não falha. A profecia em português é uma palavra muito falha. A palavra profecia em hebraico é nevoá, e nevoá vem de um verbo. O verbo é o verbo nebô. Então, quando eu digo que é um verbo, é porque é uma ação. Só que essa ação não parte do homem, não parte do profeta. Ele tem sim que se preparar para conseguir, para estar capacitado para receber a profecia. E é isso que faziam os alunos dos profetas. Era um tipo de preparação para alcançar o nível de receber essa ação de Deus sobre ele, que ele consiga ver coisas e entender. Agora, é bem diferente isso do que nós falamos antes. Essas coisas são abordadas também no prefácio à exegese da Mishnah, do Rambam. É muito importante que vocês façam um estudo completo sobre isso, porque esclarece muitas coisas ali. Esclarece sobre a profecia de Moshe Rabbeinu, esclarece como a Torá oral foi outorgada no Sinai, esclarece como foi como é a divisão na Torá, que nós falamos, que tem coisas que são livrei Shemuat, tem coisas que são livrei Kabbalah, tem coisas que são Halachá no Sinai. E o que são essas coisas, né? E qual a diferença disso para aqueles trechos do Talmud onde caem discussões? Tudo isso é esclarecido lá. Muito importante saber, muito importante, um estudo muito importante mesmo. Mas voltando ao nosso assunto aqui, quando nós temos relatos sobre profecias, nós temos que entender uma coisa. Aquilo que está sendo relatado lá não aconteceu literalmente, aquilo foi visto. E pessoas pensam que realmente entraram anjos em Sodoma e pensam que realmente as pessoas ali quiseram estuprar anjos. Eu queria saber como isso é possível, né? Eu queria entender onde está o raciocínio, a lógica dessas pessoas. Recentemente eu vi um vídeo de um rabino que se diz cabalista. Eu fiquei admirado do cabalismo dele, porque ele diz, assim como certa religião ocidental, de que realmente os anjos caíram dos céus, se rebelaram contra Deus, caíram dos céus e se sentiram atraídos pelas mulheres aqui na terra. Tem um disparate maior que esse. Onde você já viu um anjo, ou espírito, que seja o que for, que anjo não é exatamente um espírito no sentido que nós conhecemos, mas vamos supor que tem uma similaridade, porque na verdade os anjos são forças espirituais pelas quais Deus coordena o mundo inteiro e a história da humanidade. Mas digamos, o Rambam chama de Sechalim Nivdalim, é como se fossem intelectos separados, mas é um termo muito complicado de explicar, tem que ser um filósofo de verdade para entender. Mas, esclarecendo, como esses anjos iriam se sentir atraídos por mulheres se eles não tinham hormônios, eles não tinham testosterona? Como eles iam se sentir atraídos sexualmente por mulheres? Como eles iam se relacionar? Eles tinham que tomar uma forma corporal? Anjos não tomam forma corporal, isso aqui é só na visão profética. Então, quando um rabino vem e diz uma coisa dessa, eu fico preocupado. Onde estamos chegando? Muito grave. Então, nós temos na Torá 3 tipos de relatos proféticos.
Eu já falei sobre isso em outro vídeo, vou repetir agora, que eu me lembro, como eu disse, eu aprendi na exegese a Mishnah. Eu procurei hoje aqui o trecho certinho, não consegui encontrar, então pode ser que eu tenha aprendido em outro lugar, mas isso é certo que eu aprendi e eu partilho com vocês. A questão é, nós temos o relato que o profeta diz o que ele viu, mas não diz o que significa. Exemplo, o profeta vem e relata que tem profetas que veem por sonho, tem profetas que veem em estado acordado. Então o profeta, o Jacob Avinu também foi um profeta, e ele viu lá a escada, anjos subiam e desciam. Como eu falei antes, os anjos são forças espirituais que coordenam ou a vida de pessoas, ou a vida de nações, sem predestinação para pessoas. Existe predestinação para nações, mas não para pessoas em particular. Pois bem, ele viu ali a escada e depois vem a explicação só através da nossa tradição oral, porque não está escrito na Torá. Que ele viu os reis, os impérios que fizeram todo aquele sofrimento ao povo judeu, subindo e descendo. Cada anjo que subia e descia representava um império. E Edom, que é Roma, representa o Império Etrusco, que vem dos Edomeus. Né? Eles não eram italianos originais ali. E esse povo que conquistou Roma, que fundou Roma, esse povo, na hora que subiram, não desceram. E isso preocupou Jacob Avinu, porque há a rixa, há a inimizade entre o povo de Israel e o povo de Edom. E ali é o povo de Edom. Toda a cultura que sai daquilo, nós temos como Edom. Portanto, toda a cultura ocidental, toda a religião ocidental, nós temos como fruto de Edom. São todos edomitas para nós, mesmo que não haja origem étnica. E isso é um exemplo de uma profecia que a explicação não consta na Torá. Nós temos outro exemplo, esse exemplo que nós estamos citando nessa passagem dessa semana, que vem 3, né, e cada anjo ele tem uma função. Um veio para avisar sobre uma coisa, sobre o nascimento de Isaac, o outro veio para ir os dois para ir a Sedom. Lógico, lá eles não tinham que aparecer para ninguém, só o que Abraão viu. Ele viu as coisas ali e Deus mostrou para ele a maldade que estava no povo, que eles quiseram estuprar os anjos. Mas isso não é que isso realmente aconteceu. É só para entender onde chegou a maldade, desse povo. Portanto, nós temos outro exemplo de um relato. Eu vejo até certos rabinos achando que realmente Eliahu, o profeta Elias, foi para o céu, em vida, né? Com cavalo, com carruagem, com tudo. Aí eu me pergunto, o que esse cavalo foi fazer no céu? Parece com aquela história dos maometanos que acreditam que Muhammad também subiu no cavalo, o cavalo dele se chamava Buraq, e ele foi para o céu, com o cavalo e tudo. Não tem disparates maiores do que esses. Pensar que uma pessoa foi para o céu com o corpo. Ou que vai para o céu. Quem falou que vai para o céu? O mundo espiritual. O mundo espiritual não necessariamente tem que ser o céu. Existem planos. Mas seja como for, aquilo que está relatado ali não aconteceu literalmente. Aquilo foi o profeta Elisha vendo que Eliahu ia morrer. Que é o normal, todo mundo morre. Ah, mas Hanor também foi levado por Deus. Foi levado por Deus, morreu. A pessoa tem que ter um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de lógica. Nós não precisamos pensar que tudo é exatamente conforme está escrito. Nós temos que entender como funciona a profecia. Então, a profecia funciona, eu estou falando agora sobre o escrito, como a Torá traz isso para você,
ela é trazida, às vezes, apenas o relato do que o profeta viu, às vezes, o relato do que o profeta viu e o sentido da profecia, como acontece no Perek Lamed Zayin, no capítulo 37 do livro de Hezkel, né, a visão sobre os ossos secos, e depois o que aquilo significa é trazido lá em seguida. Ou o caso em que o profeta relata simplesmente o que vai acontecer, e isso a gente tem em vários lugares, no livro de Irmiyahu, Yeshayahu e outros. Nós temos vários casos. Então, tem aquilo que o profeta vê e tem aquilo que o profeta viu e colocou lá o sentido também escrito, e tem aquilo que o profeta colocou só o sentido já escrito. E nesse caso aqui, nós temos o que Abraão viu, e nós sabemos o que aconteceu lá, foi o surgimento do Mar Morto, veio disso, e hoje em dia muitas pessoas são abençoadas através da calamidade que aconteceu lá. Muitas pessoas se curam, então tudo que Deus faz sempre sai alguma bênção, e essa bênção eu considero que nos atinge a todos nós e que Deus tenha muita piedade do nosso povo, principalmente na terra de Israel, nessa época tão turbulenta, que a cada dia eu ouço sobre atrocidades. E precisamos de muitas orações. Shabbat Shalom.